ano letivo iniciando e, junto com ele, os desafios e conflitos de milhares de adolescentes que estão em transição da infância para a fase adulta e também em transição escolar, do ensino fundamental para o ensino médio. A fase da adolescência, que vai dos 10 aos 19 anos de idade, é o período da vida em que acontecem as transformações físicas, psicológicas e sociais. Esta é uma fase em que os sentimentos são intensos e pode ser marcada por acontecimentos positivos, mas que também pode resultar em conflitos emocionais e psicológicos. Eu sou Nelly Pereira, do canal Família em Pauta, Desconstruindo Conceitos, e o tema de hoje é adolescentes e os seus desafios e conflitos no ensino médio. Precisamos falar sobre isso. A fase da adolescência é extremamente desafiadora, tanto para os pais quanto para os próprios adolescentes, por ser uma fase de fortes emoções e muitos conflitos psicológicos e emocionais. Pois, além das alterações hormonais, transformações físicas e psicológicas, a adolescência traz um turbilhão de outros sentimentos, por não ser mais uma criança e também por não ser ainda um adulto. Mas por que a adolescência é considerada uma fase difícil de compreensão e entendimento? É porque nessa fase, o ser adolescente não adquiriu ainda resiliência, que é a capacidade que cada pessoa tem de enfrentar seus próprios problemas, de sobreviver e superar momentos difíceis diante de situações adversas. Ou seja, como o adolescente está em fase de construção e fortalecimento da sua identidade, ele não desenvolveu ainda a capacidade de lidar com essas transformações. Isso gera conflitos, instabilidade emocional, insegurança, raiva, angústia, sentimento de tristeza e inferioridade. A transição do ensino fundamental para o ensino médio aumenta mais ainda os desafios e conflitos dos adolescentes, pois, além das transformações físicas, alterações hormonais, instabilidade emocional, tem ainda a questão da ansiedade sobre as novas responsabilidades, do ambiente ao qual ele será inserido e a expectativa sobre as novas relações sociais. Nesta fase da vida, os sentimentos são mais intensos e por isso os jovens são mais impulsivos e dramáticos. E é nesta fase também que muitos jovens estão propensos ao desenvolvimento de transtornos comportamentais e emocionais. E como os pais e a escola podem ajudar esses adolescentes a superar esses conflitos e desafios? Fiquem atentos aos sinais de alerta. Na educação infantil, temos um quadro de sinais de alerta para cada faixa etária, e na adolescência não deve ser diferente. Eu ouso dizer que na fase da adolescência, a atenção a esses sinais deve ser maior que na primeira infância, pois nessa fase, os adolescentes começam a distanciar-se dos pais devido às novas relações sociais. E essas relações podem influenciar de forma negativa o adolescente. A falta de conhecimento e compreensão dos pais sobre tudo o que implica tornar-se adolescente pode dificultar ainda mais esse processo, contribuindo com o isolamento do adolescente e a falta de diálogo sobre os seus problemas. É preciso que os pais tenham profunda conexão com seus filhos para entender esse processo e ajudá-los em seus conflitos durante esse período. Realize atividades prazerosas junto com os filhos, como, por exemplo, cozinhar, comer sentados à mesa, desenvolvendo um diálogo saudável. Assim, você estará criando memórias afetivas e fortalecendo o vínculo familiar. E isso facilitará o diálogo, pois muitos adolescentes não gostam de falar sobre os seus problemas com os pais. Se você perceber no seu filho algum comportamento fora do normal e de longa duração, que interfira nas suas atividades de rotina, isso pode significar que ele está com problemas e precisa de ajuda.
Os sinais de alerta muitas vezes passam despercebidos dos pais, seja por falta de conhecimento ou pela rotina de trabalho. Atenção ao novo ambiente escolar. Infelizmente, algumas escolas têm grande incidência a casos de bullying. Se chegar ao seu conhecimento que o seu filho é vítima de bullying, veja a possibilidade de transferência de escola. Quando a minha filha chegou à adolescência, tornou-se o que por falta de conhecimento costumamos dizer, uma rebelde sem causa. Começou a vestir-se diferente. Adotou o estilo gótico, só vestia roupas pretas, rasgada de propósito, maquiagem pesada, cabelo raspado só de um lado, isolou-se da família. Ela sentia a necessidade de ser diferente dos demais adolescentes da sua idade. Esse comportamento para mim foi chocante, ia contra todos os meus princípios e com isso passamos a ter fortes conflitos. E mesmo eu tendo sido adolescente um dia, só que com um comportamento bem menos agressivo, eu não compreendia o processo da adolescência, o porquê daquele comportamento totalmente contrário às minhas convicções e, consequentemente, eu não conseguia ajudá-la. E com isso, os conflitos só aumentavam e se intensificavam. Quando ela fez a transição do ensino fundamental para o ensino médio, a situação piorou. Ela passou a ter sérios problemas na escola, não se sentia inclusa naquele ambiente e começou a sofrer bullying por parte dos colegas, por seu jeito diferente de ser e vestir-se. Em consequência disso, isolou-se socialmente e passou a se automutilar. Certo dia, após uma forte discussão entre nós, encontrei-a em seu quarto com os punhos riscados de gilete. Naquele momento, fiquei muito enfurecida, pois era inconcebível para mim a sua ideia de mutilação ou suicídio, diante do fato de que, como mãe solo, eu fazia o meu melhor nas condições que eu tinha para criá-los com dignidade. Naquele momento, eu tomei uma atitude extremamente drástica. Eu fui até a cozinha, peguei facas de vários tamanhos e joguei na frente dela e disse-lhe: "Você quer se matar? Então está aí. Qual dessas facas você vai escolher para fazer o que tem proposto? Mas vou deixar claro que eu vou chorar, mas não de culpa por não ter sido uma boa mãe, pois eu lhe ensinei o caminho certo e você escolheu o caminho errado. No entanto, eu não tenho como fazer nada. Mas quero deixar claro aqui que a minha atitude naquele momento foi totalmente errada. Eu poderia ter incitado a minha filha ao suicídio e provocado uma tragédia em nossas vidas. Eu errei por falta de conhecimento e não aconselho ninguém a fazer isso." Várias vezes fui chamada à escola para me relatarem sobre os problemas emocionais e comportamentais da minha filha, mas eu não tinha ideia de como ajudá-la. Infelizmente, há muitas escolas que não têm profissionais preparados para ajudar esses adolescentes e suas famílias com orientações adequadas e eficientes. E ainda há aqueles que também por falta de conhecimento e empatia contribuem ainda mais com o problema e com a evasão escolar dos adolescentes com maiores dificuldades. Na época, eu devia ter trocado a minha filha de escola, porém eu não me atentei para essa necessidade. E ela acabou se evadindo da escola, vindo a concluir o ensino médio anos depois. Quando eu adquiri conhecimento sobre os conflitos e os desafios do adolescente, eu tive uma conversa com a minha filha e pedi perdão a ela pela minha falha como mãe. É preciso um olhar de acolhimento e empatia por parte da escola e das famílias a esses adolescentes, para ajudarem a passá-los por esse processo com mais segurança e tranquilidade. Mas isso só é possível com a busca por conhecimentos das implicações da fase da adolescência. Agora que você já sabe um pouco mais sobre os desafios e conflitos da adolescência, fique atento e ao primeiro sinal de alerta, procure ajudar o seu filho a passar por esse processo.
Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, então inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho de notificações, comenta e compartilha. Assim você estará contribuindo para a distribuição desse conteúdo e ajudando a transformar vidas. Um abraço e até o próximo vídeo.